No nosso 10º aniversário de casamento, meu marido me chamou de vergonha na frente de todos. Eu apenas sorri, entrei, e voltei com um presente. Quando ele abriu, suas mãos começaram a tremer, e o quarto ficou em silêncio total. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. O copo de champanhe tremia em minha mão enquanto eu permanecia no centro da nossa sala de estar, rodeada pelas pessoas que supostamente deveriam estar celebrando o nosso sucesso. 57 rostos me encaravam, alguns com pena, alguns com um divertimento mal disfarçado, outros com aquele choque e medo que fazem as pessoas diminuírem a velocidade em acidentes de carro. Meu marido, após 10 anos, estava a quase 2 metros de distância, seu rosto contorcido em uma expressão que eu nunca havia visto antes, puro desprezo. Seu terno caro, aquele que eu havia escolhido para ele no mês passado, caía perfeitamente em sua silhueta. Seu cabelo estava penteado exatamente do jeito que ele gostava. Tudo sobre ele gritava sucesso, poder, controle. Tudo sobre mim, aparentemente, gritava desgraça. Deixem-me ser cristalino para todos aqui, Vasco disse, sua voz ecoando pelo silêncio súbito. A música de jazz ainda tocava suavemente ao fundo, uma zombaria da celebração. Minha esposa, e uso esse termo vagamente agora, não tem sido nada além de um embaraço para mim nos últimos 3 anos. A sala parecia estar girando. Ou talvez fosse eu girando. Meus pulmões não conseguiam puxar ar suficiente. As paredes do nosso apartamento cobertura, aquele que eu decorei, aquele que eu transformei em um lar, estavam se fechando. Vasco, por favor, eu sussurrei, mas ele me cortou com uma risada aguda que fez vários convidados se encolherem. Por favor, o quê, Beatriz? Por favor, pare de dizer a verdade? Ele se virou para se dirigir aos nossos convidados, atuando para eles como um ator em um palco. Vocês todos sabem o que ela fez? Vocês sabem por que eu realmente chamei todos vocês aqui hoje? Não era assim que as festas de aniversário deveriam ser, não era assim que nada deveria ser. Minha irmã, Sofia, cruzou o meu olhar do outro lado da sala. Seu rosto estava pálido, sua mão pressionada contra a boca. Ela começou a se mover em minha direção, mas seu marido a segurou. Todos queriam ajudar, mas ninguém queria ser pego no raio da explosão de qualquer bomba que Vasco estivesse prestes a lançar. Eu o chamei aqui para testemunhar o fim do meu maior erro, Vasco continuou. Ele puxou seu telefone, tocou na tela e, de repente, nossa televisão, a monstruosidade de 75 polegadas que ele havia insistido que precisávamos, ganhou vida. O que apareceu naquela tela fez meu sangue virar gelo. Era filmagem de câmera de segurança, mas não do que eu temia, não de algum caso que eu nunca tive, algum crime que eu nunca cometi. Não, isso era pior. Muito pior. Era filmagem minha em minha própria casa durante meus momentos mais privados, mais vulneráveis. Isto, Vasco disse, sua voz pingando veneno, é com o que tenho vivido. A filmagem me mostrava em nosso quarto há 3 meses durante um dos meus piores episódios. A câmera, escondida em algum lugar que eu nunca soube, me capturou soluçando no chão, balançando para frente e para trás, tendo um ataque de pânico que durou 40 minutos. Meu cabelo estava selvagem, meu rosto manchado e inchado. Eu estava ofegante, agarrando meu peito. Eu parecia quebrada. Eu parecia insana. E isto, ele tocou seu telefone novamente. Outro vídeo. Eu parada na cozinha às 2 da manhã, olhando para o nada. Apenas parada ali, congelada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Isso foi de 5 meses atrás, durante o pior da doença da minha mãe. E isto, eu falando comigo mesma no espelho, dando a mim mesma um discurso motivacional antes de um dos eventos de trabalho de Vasco. Você consegue fazer isso. Você é forte, você é suficiente, você é suficiente, você é suficiente. Repetidamente, como um mantra, como uma oração. Fora de contexto, despojada de dignidade, exibida para todos verem. Eu parecia patética. A sala estava silenciosa, exceto pelo som da minha própria voz gravada se despedaçando naquela tela enorme. Esta é com quem eu tenho sido casado, Vasco anunciou, uma bagunça neurótica e quebrada que mal consegue se manter unida. Vocês sabem o quão exaustivo isso é? Vocês sabem como é ser bem-sucedido, estar no topo do seu campo, e voltar para casa para isso? Ele gesticulou para mim como se eu fosse um pedaço de mobília podre que ele estava querendo jogar fora. Minha melhor amiga, Carolina, levantou-se do sofá. Vasco, isto é insano. Você não pode. Eu não posso o quê? Dizer a verdade sobre minha própria esposa? Compartilhar o que eu lido com todos os dias? Ele riu novamente, aquele som cruel e agudo. Beatriz tem se aproveitado do meu sucesso por anos, vivendo no meu apartamento, gastando meu dinheiro, se apresentando como minha igual quando ela não é nada além de um peso morto.
Cada palavra era uma faca, precisamente apontada, perfeitamente afiada. Eu pedi uma coisa, ele continuou, sua voz aumentando. Uma coisa simples. Eu pedi a ela para ser alguém de quem eu pudesse me orgulhar, alguém que pudesse ficar ao meu lado em eventos sem desmoronar, alguém que pudesse ser uma esposa adequada para um homem na minha posição. Minha garganta estava tão apertada que eu mal conseguia respirar. As paredes estavam definitivamente se fechando agora. Manchas pretas dançavam nas bordas da minha visão. Em vez disso, eu ganhei uma desgraça. A palavra pairou no ar como gás venenoso. Desgraça. Ele me chamou de desgraça na frente de 57 pessoas, na frente de nossos amigos, nossa família, seus colegas, meus ex-colegas de trabalho. Ele exibiu minha dor como se fosse entretenimento, zombou das minhas lutas como se fossem falhas de caráter. No nosso 10º aniversário. Não me lembro de ter tomado a decisão de me mover. Meu corpo agiu por conta própria, me carregando pela multidão de convidados silenciosos e encarando. Caminhei até o quarto, nosso quarto, com os olhos de todos queimando em minhas costas. A música de jazz ainda tocava. Alguém teve a presença de espírito de desligar a televisão, terminando o ciclo da minha humilhação. A porta do quarto se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como um tiro em meus ouvidos. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu abri o armário, mais firmes do que tinham estado em meses. O tremor que me atormentava por tanto tempo simplesmente desapareceu, substituído por algo frio e claro e afiado. Eu peguei a caixa na prateleira de cima, aquela que Vasco nunca olhava, nunca perguntava, aquela que eu estava preparando nas últimas 6 semanas, desde que descobri a verdade sobre tudo, o presente. Meus dedos traçaram as bordas do pacote elegantemente embrulhado. Papel vermelho, fita preta. Parecia festivo, até mesmo comemorativo. Ninguém jamais adivinharia o que estava dentro. Eu esperava não ter que usar, Lu. Alguma pequena, estúpida parte de mim esperava que Vasco me provasse errada, que esta noite se desenrolasse de forma diferente, que o homem com quem eu me casei 10 anos atrás ressurgisse de alguma forma, mas aquele homem estava morto. Ou talvez ele nunca tenha existido. Peguei a caixa e voltei para a sala de estar. As conversas que haviam começado em minha ausência morreram imediatamente. 57 rostos se voltaram para mim novamente. A expressão de Sofia era angustiada, implorando silenciosamente para eu simplesmente ir embora, para sair, para preservar o pouco de dignidade que eu tinha sobrado. Mas eu tinha acabado com a dignidade. Dignidade não me protegeu. Dignidade não impediu Vasco de instalar câmeras secretas em nossa casa. Dignidade não o impediu de planejar esta execução pública. Vasco estava perto do carrinho de bar, servindo-se um uísque escocês. Ele nem sequer olhou para mim enquanto eu me aproximava. Era o quão pouco eu importava para ele agora. Vasco, eu disse. Minha voz estava calma, mas se fez ouvir, todos ouviram. Ele se virou, copo na mão, sobrancelha arqueada em indagação irritada, como se eu fosse uma serva interrompendo sua festa. Eu tenho algo para você, eu continuei. Um presente de aniversário. Sua expressão mudou para confusão, então para algo como diversão desconfiada. Sério? Agora você quer me dar um presente? Eu insisto, eu disse, estendendo a caixa. Por um momento, pensei que ele poderia se recusar, poderia jogar meu presente de volta na minha cara da mesma forma que ele jogou minha vulnerabilidade, minha dor, minha confiança. Mas o ego de Vasco não o deixaria recusar um presente na frente de um público. Ele tinha que manter a aparência de ser gracioso, magnânimo, a pessoa maior. Ele colocou seu uísque escocês e pegou a caixa de minhas mãos. Nossos olhos se encontraram. Por apenas um segundo, eu deixei ver algo em minha expressão, não raiva, não tristeza, algo mais, algo que fez seu sorriso confiante vacilar ligeiramente. Ele puxou a fita. Ela caiu facilmente. Eu tinha me certificado disso. O papel vermelho veio em seguida, rasgando com um sussurro suave que parecia impossivelmente alto na sala silenciosa. Ele abriu a tampa. Eu observei seu rosto, observei o exato momento em que seu cérebro processou o que estava vendo, observei a cor escorrer de suas bochechas, observei seus olhos se arregalarem, então mais ainda, observei sua boca se abrir em uma expressão de puro, não diluído horror. A caixa caiu de suas mãos e atingiu o chão de madeira com um baque pesado. Vasco ficou congelado, cada músculo travado, seu rosto uma máscara de terror. Suas mãos estavam tremendo, realmente tremendo, da maneira que as minhas costumavam tremer. Sua respiração havia se tornado rápida e superficial. O quê? Ele tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro quebrado. O que é isto? Eu sorri. Pareceu estranho em meu rosto, como se eu estivesse usando a expressão de outra pessoa. Feliz aniversário, querido. A sala irrompeu em murmúrios confusos.
Os convidados esticaram seus pescoços, tentando ver o que estava na caixa que havia caído no chão, mas de onde estavam, o conteúdo não era visível. Apenas Vasco e eu podíamos ver. Apenas nós sabíamos. Sofia avançou pela multidão, seu rosto desesperado de preocupação. Beatriz, o que está acontecendo? O que você... Mas eu já estava me movendo em direção à porta, deixando Vasco parado ali congelado, seu rosto sem cor, sua compostura perfeita despedaçada em 1 milhão de pedaços. Quando eu alcancei a maçaneta, olhei para trás uma última vez. Os olhos de Vasco encontraram os meus do outro lado da sala. Neles, eu vi o começo da compreensão, os primeiros brilhos terríveis de compreensão sobre o que estava prestes a acontecer com sua vida perfeita, sua imagem perfeita, seu controle perfeito. Ele viu algo em meus olhos, também, algo que o fez dar um passo cambaleante para trás, sua mão estendida para se firmar na parede. Medo, Beatriz, ele disse, e sua voz estava diferente agora. Não desprezível, não cruel, apenas com medo. Beatriz, espere. Podemos conversar sobre isso. O que quer que você esteja pensando? Eu abri a porta e saí do apartamento, deixando 57 testemunhas e um homem aterrorizado em meu rastro. Atrás de mim, ouvi a voz de Vasco aumentando em pânico. Beatriz, Beatriz. A porta se fechou com um clique suave final, e foi então que meu verdadeiro presente de aniversário começou. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está sintonizando, e se esta é a sua primeira vez neste canal, por favor, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais contos épicos de vingança da vida. Aproveite a leitura. A verdade sobre a traição é que ela nunca chega quando você está preparado para ela. Ela chega em dias comuns, durante momentos ordinários, quando sua guarda está baixa e você está apenas tentando sobreviver. Era uma tarde de terça-feira no final de setembro quando minha vida se dividiu em antes e depois. Eu estava sentada no escritório da Dra. Teresa, minha terapeuta há 8 meses, fazendo o trabalho árduo de tentar me recompor. Os ataques de pânico estavam piorando. A ansiedade que fazia minhas mãos tremerem e meu peito apertar havia se tornado minha companheira constante. A morte da minha mãe, 6 meses antes, havia quebrado algo fundamental em mim, e eu estava desesperadamente tentando consertar. Você está fazendo um progresso real, Beatriz, a Dra. Teresa havia dito naquele dia, seus olhos gentis se enrugando com genuíno calor. Eu sei que nem sempre parece, mas você está. Eu queria acreditar nela. Deus, como eu queria acreditar nela tão desesperadamente. Após a sessão, eu sentei no meu carro no estacionamento praticando os exercícios de respiração que ela me ensinou. Inspirar pelo nariz contando até 4, segurar por 4, expirar pela boca contando até 4. Repetir. Meu telefone tocou. Uma mensagem de Vasco. Trabalhando até tarde de novo. Não me espere acordada. Era a 3ª vez naquela semana, a 7ª vez naquele mês. Eu havia parado de contar depois disso, mas alguma parte do meu cérebro mantinha uma contagem de qualquer maneira, como coletar evidências para um crime que eu não queria acreditar que estava acontecendo. Dirigi para casa até a nossa cobertura vazia, preparei um jantar para mim que eu mal toquei e tentei não pensar em quão solitário era celebrar pequenas vitórias, como passar por uma sessão de terapia sem chorar, sem ninguém para compartilhar com. Naquela noite, eu não consegui dormir. A insônia havia se tornado outra companheira indesejada, bem ao lado da ansiedade e do luto. Às 2 da manhã, eu desisti e fui ao escritório de Vasco em casa para encontrar um livro. Ele tinha uma coleção de primeiras edições que eu às vezes folheava quando não conseguia acalmar minha mente. O laptop dele estava aberto na mesa. A tela estava escura, mas quando eu acidentalmente toquei no mouse, ela ganhou vida. Meus olhos se fixaram no e-mail no topo da caixa de entrada antes que eu pudesse impedi-los. O remetente estava listado como Sterling. A linha de assunto dizia: a noite passada foi incrível. Minha mão se moveu sozinha, clicando no e-mail para abrir. Vasco, eu ainda consigo sentir suas mãos em mim. 3 horas depois, e minha pele ainda está queimando. Você disse que a deixaria até o final do ano, mas estou ficando impaciente. Quanto tempo mais eu tenho que ser seu segredo? Ela te ligou durante o jantar, não foi? Eu pude ver em seu rosto quando você checou seu telefone. Ela sabe o quão patética ela soa? Quão carente? Você merece alguém que combine com sua ambição, sua determinação, não algum passarinho quebrado que mal consegue funcionar sem desmoronar. Estarei no lugar de sempre na quinta noite. Não me faça esperar muito, sua, Inês. Eu li 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem. Mesmo assim, meu cérebro tentou rejeitar a informação, para encontrar alguma outra explicação, mas não havia outra explicação. Meu marido estava tendo um caso. Minhas mãos encontraram o touchpad novamente, rolando.
Havia dezenas de e-mails, centenas talvez, voltando meses. A evidência do relacionamento deles estava exposta em detalhes explícitos: quartos de hotel, reservas de restaurante, tardes roubadas enquanto eu estava em consultas de terapia tentando me consertar. Um e-mail em particular fez meu estômago revirar. Você está certo, ela está piorando. O choro, a carência, os ataques de pânico. É embaraçoso. Semana passada no evento beneficente Hotman, ela teve que sair mais cedo porque estava sobrecarregada. Você sabe como isso me faz parecer? Estou concorrendo a sócio, e minha esposa não consegue nem passar por um coquetel sem ter um colapso. Graças a Deus eu tenho você. Graças a Deus existe alguém na minha vida que não é um completo desastre. O e-mail era de Vasco, enviado há 5 semanas, logo após o evento beneficente Hotman, o evento do qual eu havia saído mais cedo porque eu tinha tido um ataque de pânico no banheiro, desencadeado pela cera. Hotman perguntando como eu estava após a minha perda. Eu havia me desculpado com Vasco durante toda a viagem para casa. Ele tinha sido frio, evasivo, irritado, mas eu tinha pensado que ele estava apenas desapontado. Eu tinha pensado que ele ainda se importava em algum lugar sob seu aborrecimento. Eu tinha sido tão estúpida. Eu sentei naquela cadeira de escritório, banhada na luz azul da tela do laptop, e senti algo se abrir dentro do meu peito. Não meu coração se partindo, isso era muito limpo, muito poético. Isso era confuso, como algo podre finalmente se abrindo e derramando veneno em minha corrente sanguínea. O ataque de pânico que me atingiu então foi diferente dos outros. Pior, eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Minha visão ficou cinza nas bordas, então preta. Eu me lembro de escorregar da cadeira no chão, meu corpo convulsionando enquanto eu ofegava por ar que não vinha. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali no chão frio de madeira do escritório do meu marido, me afogando na minha própria incapacidade de respirar. O tempo perdeu o sentido. Havia apenas o peso esmagador no meu peito e o som dos meus próprios suspiros estrangulados. Eventualmente, os instintos de sobrevivência do meu corpo prevaleceram sobre o pânico. Meus pulmões se lembraram de como trabalhar. O ar retornou em explosões dolorosas e irregulares. Eu fiquei ali olhando para o teto, ouvindo o som da minha própria respiração diminuir gradualmente. E eu pensei nas câmeras, porque se Vasco estava tendo um caso, se ele estava planejando me deixar, se ele pensava que eu era uma desgraça, por que ele não tinha simplesmente pedido o divórcio? Por que me manter por perto? Por que continuar a farsa? Eu me levantei do chão e voltei para o laptop. Desta vez, eu não estava lendo e-mails sobre o caso. Eu estava procurando por algo mais, alguma resposta para a pergunta que estava começando a se formar em minha mente. Eu encontrei em uma pasta rotulada legal conjugal. Dentro havia documentos, dezenas deles, análise do acordo pré-nupcial, consultas com advogados de divórcio, projeções financeiras, estratégias de proteção de ativos. E ali, enterrado em um PDF de uma troca de e-mails com seu advogado, estava a resposta. Dado o atual acordo conjugal, iniciar o processo de divórcio agora resultaria em uma responsabilidade financeira substancial. Sua esposa tem direito a 50% de todos os ativos adquiridos durante o casamento, incluindo sua participação de parceria na Whitmore e associados avaliada em aproximadamente 8.700.000 euros. No entanto, se motivos para o divórcio por culpa puderem ser estabelecidos, particularmente instabilidade mental ou incapacidade de cumprir os deveres conjugais, as cláusulas de infidelidade e incapacidade do acordo pré-nupcial se tornam aplicáveis. Isso reduziria seu acordo para o mínimo legal. Recomendação: documentar evidências de instabilidade mental. Estabelecer padrão de incapacidade. Com evidências suficientes, podemos argumentar por um divórcio por culpa que protegeria seus ativos e reputação profissional. A resposta do advogado foi datada de 14 meses atrás. 14 meses. Eu rolei mais e encontrei a resposta de Vasco. Entendido. Vou começar a reunir documentação. Isso não deve ser difícil. Ela mal está se aguentando como está. A doença da mãe dela deve fornecer amplas oportunidades para a coleta de evidências. A doença da minha mãe. Minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer em estágio 4 14 meses atrás. Ela morreu 6 meses atrás após 8 meses de declínio brutal e agonizante. Eu tinha sido sua principal cuidadora porque ela não tinha mais ninguém. Eu a tinha visto definhar, segurado sua mão através da dor, estado lá quando ela deu seu último suspiro. Quase me destruiu, e Vasco tinha visto isso como uma oportunidade. Eu continuei lendo, meu horror crescendo a cada documento. Ele havia instalado câmeras por todo o nosso apartamento, quarto, banheiro, cozinha, sala de estar. Ele estava gravando meus momentos mais privados por meses. Cada colapso, cada ataque de pânico, cada momento de luto e vulnerabilidade. Ele havia compilado horas de filmagem no que ele chamava de um arquivo de evidências mostrando minha deterioração mental.
Ele até havia contratado um investigador particular para me seguir, para documentar todos os lugares que eu ia, todos com quem eu falava. Os relatórios do investigador particular faziam minhas atividades normais soarem sinistras. Sujeito visitou o escritório do terapeuta pela terceira vez esta semana, possível vício em terapia. Sujeito sentou-se sozinho em seu carro chorando por 47 minutos. Comportamento errático. Sujeito vagou pelo supermercado sem rumo por mais de 1 hora. Sinais de confusão e desorientação. Ele estava construindo um caso, não para o divórcio, mas para a destruição. Seu plano era me divorciar com base em incapacidade mental, me pintar como instável e possivelmente perigosa, e ir embora com tudo enquanto eu não recebia nada. E então ele se casaria com Inês Sterling, sua assistente jurídica, eu descobri, 12 anos mais jovem que eu e perfeitamente estável, e continuaria sua vida perfeita sem perder o ritmo. Eu sentei ali cercada pela evidência da traição sistemática do meu marido, e algo aconteceu comigo. O pânico que tinha sido meu companheiro constante simplesmente evaporou. O tremor nas minhas mãos parou, minha respiração se estabilizou. Minha mente, que tinha estado nublada com ansiedade e luto por tanto tempo, de repente ficou cristalina. Porque eu percebi algo importante: Vasco tinha cometido um erro. Ele tinha estado tão focado em documentar minha fraqueza que ele nunca tinha considerado que eu poderia ter força. Ele tinha estado tão confiante na minha fragilidade que ele nunca tinha imaginado que eu poderia ser perigosa. Ele tinha me mostrado exatamente o que ele estava planejando fazer, e ao fazer isso, ele tinha me dado tempo para planejar algo meu. Passei o resto daquela noite no escritório dele, copiando arquivos para um pendrive criptografado, e-mails, documentos, registros financeiros, a filmagem da câmera, os relatórios do detetive particular, tudo. Peguei tudo. Então, apaguei cuidadosamente qualquer vestígio da minha presença, excluí o histórico de navegação, garanti que tudo estivesse exatamente como eu havia encontrado. Quando Vasco chegou em casa às 4 da manhã, cheirando ao perfume de Inês, eu estava na cama fingindo dormir. Ele nem sequer checou em mim, apenas foi direto para o quarto de hóspedes onde ele estava dormindo no último mês, alegando que minha inquietação o mantinha acordado. Eu fiquei ali no escuro, olhando para o teto, e comecei a planejar. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há meses. Levantei cedo, tomei banho, vesti roupas de verdade em vez da roupa de descanso que havia se tornado meu uniforme e preparei o café da manhã para mim. Vasco emergiu do quarto de hóspedes às 7h30, já vestido para o trabalho. Ele pareceu surpreso ao me ver acordada e funcional. Você está acordada, ele disse, seu tom cuidadosamente neutro. Estou, eu respondi, espalhando geleia na torrada com mãos firmes. Eu tive uma boa noite de sono pela primeira vez em muito tempo, era uma mentira. Eu não tinha dormido nada, mas ele não precisava saber disso. Ele se serviu de café, checando o telefone, provavelmente mandando mensagens para Inês. Eu tenho uma reunião que pode se estender até tarde hoje à noite. Não me espere acordada. Claro, eu disse, sorrindo para ele. Espero que corra bem. Ele olhou para mim estranhamente, como se ele não conseguisse entender o que tinha mudado, mas ele estava muito absorto em si mesmo para investigar. Ele pegou seu café e saiu sem dizer mais nada. No momento em que a porta se fechou atrás dele, eu peguei meu laptop e o pendrive. Eu precisava entender exatamente com o que eu estava lidando. Eu precisava saber tudo sobre Inês Sterling, sobre as finanças de Vasco, sobre seus planos. Eu precisava encontrar cada ponto fraco, cada vulnerabilidade, cada segredo. Se ele queria travar uma guerra, eu lhe daria uma. Mas, ao contrário dele, eu não subestimaria meu inimigo. Comecei com Inês. As redes sociais tornaram isso fácil. O Instagram dela era público, uma coleção cuidadosamente selecionada de fotos ambiciosas, brunches caros, bolsas de grife, férias exóticas. Cada postagem era calculada para projetar sucesso, sofisticação, desejabilidade. Mas era tudo uma fachada. Uma pequena investigação revelou a verdade. Inês Sterling havia se formado em uma faculdade de direito de terceira linha com notas medíocres. Ela havia falhado no exame da ordem 2 vezes antes de finalmente passar na terceira tentativa. Ela havia trabalhado em 5 escritórios diferentes nos últimos 7 anos, nunca ficando em nenhum lugar por mais de 18 meses. Seu histórico de emprego mostrou um padrão. Ela começava como assistente jurídica, tinha um caso com um advogado sênior, recebia tratamento especial e promoções e, em seguida, saía repentinamente quando o caso terminava ou era descoberto. Vasco não era especial. Ele era apenas o próximo da fila. Eu encontrei seus registros financeiros em seguida. Ela tinha 127 mil euros em dívidas de cartão de crédito. Seu apartamento em Lisboa, que ela apresentava no Instagram como prova de seu sucesso, era na verdade uma sublocação com aluguel controlado que ela não tinha o direito legal de ter. Ela havia sido processada 2 vezes por ex-proprietários.
Ela estava desesperada, o que a tornava perigosa, mas também previsível. Passei para as finanças de Vasco. O que eu encontrei lá foi esclarecedor. Meu marido, que vinha chorando miséria toda vez que eu sugeria que doássemos para a caridade ou ajudássemos minha mãe com suas despesas médicas, tinha 2.300.000 euros em uma conta nas Ilhas Cayman da qual eu não sabia nada. Ele estava sistematicamente escondendo dinheiro de mim por anos, bônus que ele nunca mencionou, acordos com clientes que ele manteve em segredo. Ele estava se preparando para este divórcio muito antes da doença da minha mãe lhe dar a oportunidade perfeita, mas ele tinha sido descuidado, arrogante. Ele tinha deixado pegadas digitais em todos os lugares porque ele nunca tinha imaginado que eu seria esperta ou motivado o suficiente para procurá-las. Passei 3 dias compilando informações. Eu mal dormi, mal comi, mas pela primeira vez em meses, eu me senti viva, propositada, lúcida. Meu telefone tocou no 3º dia. Sofia. Ei, Bea. A voz da minha irmã era calorosa, preocupada. Eu não tenho notícias suas há um tempo, como você está? Sofia, minha irmã mais nova 3 anos, a bem-sucedida, a estável. Ela tinha um bom casamento, 2 filhos lindos, uma carreira que ela amava. Ela tentou ser solidária depois que a mamãe morreu, mas havia apenas muito que ela podia fazer quando ela morava a 6 horas de distância. Eu estou bem, eu disse, e percebi que era verdade. Na verdade, eu estou melhor do que tenho estado em um tempo. Sério? Isso é ótimo. Ela soou genuinamente feliz. Vasco está finalmente sendo mais solidário? Eu quase ri. Algo assim. Nós conversamos por mais alguns minutos antes que ela tivesse que ir. Quando desliguei, pensei em como eu não podia contar a ela o que estava acontecendo, não podia contar a ninguém. Ainda não, isso tinha que ser feito com cuidado, precisamente. Um movimento errado e Vasco perceberia que eu sabia, e ele aceleraria sua linha do tempo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava que ele se sentisse seguro, no controle. Eu precisava que ele continuasse com seu plano exatamente como ele o projetou porque eu ia virá-lo contra ele. Eu me tornei uma atriz. Essa é a única maneira de descrever o que fiz nas 6 semanas seguintes. Interpretei o papel da esposa quebrada perfeitamente. Eu tive ataques de pânico na hora certa, reais, porque o estresse do que eu estava fazendo era enorme, mas eu os usei estrategicamente. Eu me certifiquei de que Vasco me visse no meu pior. Deixe-o gravar tudo em suas câmeras escondidas. Eu fui à terapia 3 vezes por semana e contei a Dra. Teresa tudo sobre minha ansiedade, meu luto, minhas lutas, mas nada sobre o que eu havia descoberto. Ela era uma denunciante obrigatória, e eu não podia arriscar que ela interferisse. Eu tomei os comprimidos para dormir que meu médico prescreveu e exibi os frascos proeminentemente em nosso armário de remédios. Eu sabia que Vasco estava fotografando-os, adicionando-os ao seu arquivo de evidências da minha instabilidade. Deixo. Enquanto isso, eu estava construindo meu próprio caso. Contratei uma detetive particular chamada Leonor Guerra. Ela era ex-PJ, recomendada por um centro de crise para mulheres que eu havia contatado através de uma conta de e-mail anônima. Ela era cara, mas eu tinha acesso a fundos que Vasco não conhecia, dinheiro que minha mãe havia me deixado, mantido em uma conta que ele nunca perguntou porque ele nunca tinha imaginado que eu tinha algo de valor. Leonor era boa. Em 2 semanas, ela documentou cada uma das reuniões de Vasco com Inês, cada quarto de hotel, cada jantar caro cobrado no cartão corporativo dele e contabilizado como desenvolvimento de clientes. Ela também descobriu algo que eu não sabia: Vasco estava cobrando clientes por horas que ele nunca tinha trabalhado, e, em vez disso, gastando esse tempo com Inês. Era fraude, potencialmente passível de expulsão da ordem. Seu marido não é tão esperto quanto ele pensa que é, Leonor disse quando ela entregou seu relatório. Ele deixou evidências em todos os lugares. Bom, eu respondi. Eu quero que você documente tudo. Nenhum detalhe é pequeno demais. Eu também entrei em contato com uma advogada minha. Não uma advogada de divórcio, ainda não. Isso levantaria sinais de alerta se Vasco descobrisse. Em vez disso, encontrei uma advogada especializada em proteger os ativos de vítimas de abuso porque era isso que eu era. Eu percebi que eu era uma vítima de abuso financeiro e emocional. Vasco tinha sistematicamente me isolado, minado minha confiança e planejado me destruir financeira e reputacionalmente. A advogada, Mariana Vieira, olhou para as evidências que eu havia compilado e soltou um assobio baixo. Este é um dos casos mais abrangentes de infidelidade financeira e fraude conjugal que eu já vi, ela disse. Ele está planejando isso há mais de 1 ano. 14 meses, eu confirmei. E ele não tem ideia de que você sabe? Nenhuma. Ela sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que gostava de derrubar homens como Vasco. Bom, vamos manter assim.
Eu vou te ajudar a proteger cada centavo a que você tem direito, e então um pouco mais. Mas precisamos ser espertas sobre isso. Passamos horas criando estratégias. Mariana me ajudou a entender o cenário legal, as opções disponíveis para mim, as maneiras pelas quais o plano de Vasco poderia sair pela culatra nele. As câmeras escondidas são ilegais em Portugal, ela explicou. Gravar alguém em um banheiro ou quarto sem consentimento é um crime. Ele criou evidências do seu próprio comportamento criminoso. Podemos usar isso? Oh, podemos fazer mais do que usar isso. Podemos destruí-lo com isso. Ela se inclinou para a frente, seus olhos afiados. Mas apenas se formos pacientes, apenas se o deixarmos pensar que ele está vencendo até o momento em que atacarmos. Então, eu fui paciente. Interpretei meu papel. Fui aos eventos de trabalho de Vasco e sorri até meu rosto doer. Fiz conversas triviais com seus colegas, incluindo Inês, que olhava para mim com um desprezo mal disfarçado. Você deve estar tão orgulhosa de Vasco, ela disse em um coquetel particularmente excruciante. Ele está fazendo um trabalho tão incrível. Eu respondi, encontrando seus olhos. Ele é muito dedicado. Ele investe tantas horas extras. Ela sorriu presunçosamente, pensando que eu estava alheia ao duplo sentido. Eu a deixei pensar isso. Eu deixei ambos pensarem que eu estava cega, quebrada, mal funcionando. Enquanto isso, eu estava documentando tudo, gravando conversas, copiando arquivos, construindo um caso hermético. Eu descobri o plano de aniversário de Vasco por acidente. Ele havia deixado seu telefone no balcão do banheiro uma manhã, e eu tinha olhado para a notificação do calendário que apareceu. Festa de aniversário, humilhação final. Meu sangue gelou. Quando ele saiu para o trabalho, eu acessei seu telefone usando a senha que eu havia visto digitar 100 vezes. O que eu encontrei em suas mensagens para Inês fez meu estômago revirar. A festa de aniversário vai ser perfeita. Eu convidei todos que importam, colegas, amigos, família. Eu vou tocar a compilação de vídeo que eu fiz, mostrar a todos com o que eu tenho lidado. Quando eu terminar, ninguém vai questionar por que eu estou me divorciando dela. Eles vão se perguntar por que eu fiquei tanto tempo. Ela vai ser completamente destruída. Ninguém vai ficar do lado dela, e então eu vou estar livre para estar com você. A resposta de Inês, eu mal posso esperar para ver a expressão no rosto dela. Ela merece tudo o que recebe por te segurar. Eles estavam planejando me humilhar publicamente, destruir minha reputação tão completamente que, quando Vasco se divorciasse de mim por incapacidade mental, todos entenderiam, o apoiariam, teriam pena dele por ter me suportado por tanto tempo. Era cruel e calculado e absolutamente perfeito porque me deu a oportunidade que eu precisava. Sentei-me na nossa cama segurando o telefone de Vasco e senti um sorriso se espalhar pelo meu rosto. Você queria uma performance, eu lhe daria uma, mas o final seria muito diferente do que ele havia planejado. Eu tinha 3 semanas até a festa de aniversário, 3 semanas para preparar meu presente. Passei a primeira semana reunindo as últimas peças de evidência de que eu precisava, registros bancários, threads de e-mail, fotografias, filmagens de vídeo. Compilei tudo em um arquivo abrangente que contava a história completa da traição, fraude e atividade ilegal de Vasco. Então, fiz cópias, várias cópias armazenadas em vários locais, unidades de nuvem, cofres de segurança com minha advogada, com minha detetive particular. Se Vasco tentasse alguma coisa, a evidência ainda viria à tona. A segunda semana passei me preparando para as consequências. Encontrei um apartamento, nada extravagante, um pequeno apartamento de um quarto em Matosinhos, longe dos círculos sociais de Lisboa onde Vasco operava. Paguei 6 meses adiantado em dinheiro, mobiliei-o de forma simples e esparsa. Era meu, um lugar seguro. Abri novas contas bancárias que Vasco não conhecia e transferi a herança da minha mãe para elas, não grandes quantias, nada que disparasse alertas, mas o suficiente para viver por um tempo. Embalei uma mala com itens essenciais e deixei-a em um armário na estação de comboios de Campanhã, roupas, documentos, laptop, carregadores de telefone, tudo o que eu precisaria se tivesse que sair rapidamente. Eu me despedi de pessoas sem que elas soubessem. Encontrei Sofia para tomar um café e a abracei um pouco mais do que o normal. Visitei o túmulo da minha mãe e disse a ela que eu ficaria bem. Liguei para velhos amigos com quem havia perdido o contato e disse a eles que eu estava pensando neles. Eu estava me preparando para a guerra e sabia que haveria baixas, relacionamentos que não sobreviveriam, pessoas que não entenderiam. Eu estava fazendo as pazes com isso. Na terceira semana, criei o presente. Levei 4 dias para compilar tudo perfeitamente. Eu queria que fosse organizado, claro, impossível de interpretar mal. Eu queria que todos naquela festa entendessem exatamente o que estavam vendo. O presente tinha 3 componentes.
Primeiro, um tablet carregado com todos os e-mails entre Vasco e Inês, não apenas os e-mails recentes do caso, todos eles retrocedendo 14 meses, toda a linha do tempo do relacionamento deles, incluindo os e-mails onde eles discutiam sobre mim, zombavam de mim, planejavam minha destruição. Segundo, documentação das câmeras escondidas de Vasco, incluindo imagens estáticas mostrando onde cada câmera estava localizada em nossa casa, banheiro, quarto, armário, cada dispositivo de gravação ilegal marcado e catalogado, juntamente com cópias das leis de Portugal sobre vigilância ilegal e as penalidades criminais. Terceiro, um relatório financeiro abrangente mostrando todos os ativos escondidos de Vasco, práticas de faturamento fraudulentas e o dinheiro que ele havia sistematicamente escondido do nosso casamento, completo com números de contas, registros de transações e análise jurídica de como cada ação constituía fraude. Organizei tudo em uma apresentação clara e lógica, qualquer um que olhasse para o tablet entenderia imediatamente o que Vasco havia feito, mas esse não era o presente. Isso era apenas parte dele. O verdadeiro presente, a coisa que realmente o destruiria, era algo completamente diferente. Era simples, elegante, devastador. Eu havia conectado o tablet a um programa que, quando aberto, enviaria automaticamente por e-mail todo o pacote de evidências para uma lista cuidadosamente selecionada de destinatários, cada sócio sênior da Vieira, associados, cada cliente que Vasco havia cobrado fraudulentamente, a Ordem dos Advogados Portugueses, o Ministério Público, cada amigo em comum que havia sido convidado para a festa de aniversário e as vítimas anteriores de Inês Sterling. Os 5 outros advogados com quem ela teve casos, cujas carreiras e casamentos ela havia danificado. O programa foi acionado por uma ação simples, abrir a capa do tablet. Quando Vasco abrisse meu presente na frente de 57 testemunhas, ele não estaria apenas vendo as evidências de sua destruição, ele estaria causando isso. Os e-mails seriam enviados automaticamente. Não haveria como pará-los, não haveria como desfazer. No momento em que ele entendesse o que estava acontecendo, a evidência já estaria nas mãos de todos que poderiam destruir sua carreira, sua liberdade, seu futuro. Uma ação, uma escolha, consequências irreversíveis. Embrulhei o tablet em um lindo papel vermelho, amarrei-o com uma fita preta e coloquei-o no armário para esperar. O dia do nosso aniversário chegou. Vasco estava de bom humor, quase eufórico. Ele realmente cantarolou enquanto se vestia, escolhendo seu terno mais caro, seus botões de punho da sorte. Grande noite, ele disse, cruzando meu olhar no espelho. 10 anos. Isso é um marco. Eu concordei, fechando o zíper do vestido que eu havia escolhido, elegante, apropriado tanto para uma celebração quanto para um funeral. Eu convidei algumas pessoas, ele disse casualmente. Nada demais, apenas bebidas e aperitivos. Espero que esteja tudo bem. Ele estava fingindo que era espontâneo, fingindo que não estava planejando isso há semanas. Claro, eu disse. Isso soa adorável. Ele sorriu, mas não alcançou seus olhos. Ele estava olhando para mim como um predador olha para a presa, antecipando a morte. Eu sorri de volta. Os convidados começaram a chegar às 7. Interpretei a anfitriã perfeitamente, cumprimentando a todos, pegando casacos, garantindo que as bebidas fossem reabastecidas. Eu era charmosa, graciosa, calorosa. Observei a confusão tremelicar no rosto de Vasco. Essa não era a esposa quebrada que ele estava esperando. Essa não era a mulher que lhe daria o colapso dramático que ele estava planejando. Mas ele se recuperou rapidamente. Ele tinha seu próprio plano, sua própria linha do tempo. Minha compostura inesperada era apenas um desvio menor. Às 8, 57 pessoas enchiam nossa cobertura, amigos, família, colegas, todos que importavam no mundo profissional e social de Vasco. Sofia me encontrou na cozinha. Bea, você parece diferente. Você está bem? Eu estou perfeita, eu disse a ela, e quis dizer isso. Ela pareceu preocupada, mas não insistiu. Ela entenderia em breve o suficiente. Às 8h30, Vasco tilintou sua taça e pediu a atenção de todos. Era isso, o momento que ele estava planejando, sua humilhação final. Eu permaneci no centro da sala e esperei pela minha execução. Ele fez um discurso sobre casamento, sobre compromisso, sobre honestidade. A ironia era tão espessa que eu podia saboreá-la. As pessoas assentiram, sorrindo, completamente alheias ao que estava por vir. Então ele disse: Deixe-me ser cristalino para todos aqui. Minha esposa, e uso esse termo vagamente agora, não tem sido nada além de um embaraço para mim nos últimos 3 anos. O choque percorreu a sala. Alguém engasgou. Eu ouvi Sofia fazer um pequeno som de angústia, mas eu apenas fiquei ali observando-o, esperando. Ele tocou os vídeos, meus momentos privados de dor exibidos para entretenimento.
Ele narrou cada um, apontando minha instabilidade, minha incapacidade de funcionar, minha deterioração mental. Cada palavra era uma faca, mas eu já havia sangrado. Eu já havia sobrevivido ao corte. Isso era apenas mostrar as cicatrizes. Quando ele me chamou de desgraça, eu vi a satisfação em seus olhos. Ele pensou que tinha vencido, pensou que tinha me quebrado completamente. Eu o deixei pensar isso por exatamente 30 segundos. Então eu fui para o quarto e peguei meu presente. A caminhada de volta para a sala de estar foi a mais longa e a mais curta da minha vida. Cada passo pareceu significativo, final. Eu estava atravessando uma ponte sobre a qual eu nunca poderia retornar. O rosto de Vasco quando eu lhe ofereci o presente foi perfeito, confuso, desconfiado, mas incapaz de recusar na frente de um público. Nossos olhos se encontraram. Eu o deixei ver então, o conhecimento, o aço, a fria satisfação. Seu sorriso vacilou. Ele abriu o presente. Eu o assisti morrer por dentro. A cor escorreu de seu rosto tão rapidamente que eu pensei que ele poderia realmente desmaiar. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele deixou a caixa cair. O tablet atingiu o chão, mas não quebrou. Eu havia comprado a capa mais durável disponível. A tela estava voltada para cima. Mesmo a vários metros de distância, eu podia ver a interface de e-mail, a palavra enviando piscando na parte superior. Vasco ficou congelado, sua boca se abrindo e fechando sem palavras. Seu cérebro estava tentando processar o que ele estava vendo, o que estava acontecendo, o que isso significava. Eu observei a compreensão amanhecer em seus olhos, observei-o perceber que cada segredo que ele havia escondido, cada crime que ele havia cometido, cada evidência que ele havia coletado tão cuidadosamente contra mim, tudo isso estava agora nas mãos de pessoas que poderiam destruí-lo. O que é isso? Ele sussurrou, mas ele sabia. Deus, ele sabia. Feliz aniversário, querido, eu disse. A sala estava silenciosa, exceto pelo jazz suave ainda tocando ao fundo. Ninguém entendia o que estava acontecendo ainda, mas eles podiam sentir a mudança na energia, podiam sentir que algo significativo tinha acabado de ocorrer. Sofia avançou. Bea, o que está acontecendo? O que você? Mas eu já estava caminhando em direção à porta. A paralisia de Vasco quebrou. Beatriz, ele disse, sua voz aumentando em pânico. Beatriz, espere. Podemos conversar sobre isso. O que quer que você esteja pensando? Eu abri a porta e olhei para trás para ele uma última vez. Ele estava de pé nos destroços de sua festa perfeita, cercado por convidados confusos, seu telefone já começando a vibrar com notificações chegando, e-mails chegando, evidências se espalhando, seu mundo terminando em tempo real. Você queria se divorciar de mim por incapacidade mental, eu disse claramente, minha voz alcançando todos os cantos da sala. Você queria provar que eu estava quebrada além do reparo, mas aqui está o que você nunca entendeu, Vasco, estar quebrada não significa ser estúpida, e ser gentil não significa ser fraca. Seu telefone estava vibrando constantemente agora. Outros telefones na sala começaram a se iluminar também. Os sócios de seu escritório checando seus e-mails, vendo as evidências, começando a entender. O que você fez? A voz de Vasco era quase um sussurro. O que você fez? Eu sorri. Eu lhe dei exatamente o que você merece. Feliz aniversário. Eu saí e fechei a porta em 10 anos de casamento, 57 testemunhas e a completa destruição de um homem. Atrás de mim, houve o caos começar, vozes aumentando em confusão, choque, raiva, Vasco gritando, alguém chorando, telefones tocando. Eu não olhei para trás. As primeiras 48 horas foram um caos. Fui direto para o apartamento em Matozinhos, o lugar seguro que eu havia preparado. Desliguei meu telefone e assisti às notícias no meu laptop em vez disso. A história foi divulgada em horas. Advogado proeminente sob investigação por fraude e vigilância ilegal. As manchetes estavam em todos os lugares. A evidência que eu havia enviado era tão abrangente, tão condenatória, que não podia ser ignorada ou enterrada. Os sócios seniores da Vieira, associados, não tiveram escolha a não ser agir imediatamente. Vasco foi suspenso aguardando investigação. A Ordem dos Advogados abriu um inquérito formal. O Ministério Público anunciou que estava revisando a evidência para possíveis acusações criminais. E as câmeras, aquelas câmeras ilegais que ele havia escondido por toda a nossa casa para documentar minha instabilidade, tornaram-se sua ruína. Gravar alguém sem consentimento em espaços privados é um crime em Portugal. Cada câmera era uma acusação separada. Quarto, banheiro, armário, cada um crime, mas a verdadeira devastação veio de uma fonte que eu não havia previsto. Inês se virou contra ele imediatamente. Quando o escândalo estourou e ficou claro que Vasco estava caindo, ela deu uma entrevista para um blog jurídico.
Ela alegou que havia sido manipulada, que Vasco a havia perseguido agressivamente, que ela se sentiu pressionada pela dinâmica de poder. Ela forneceu sua própria evidência, mensagens de texto onde Vasco discutia esconder ativos, e-mails sobre seu plano de me destruir, gravações de voz de suas conversas sobre a festa de aniversário. Ela estava tentando salvar sua própria carreira sacrificando-o completamente. Em uma semana, Vasco passou de uma estrela em ascensão em um dos escritórios mais prestigiosos da cidade para profissionalmente radioativo. Clientes se retiraram. Os casos foram reatribuídos. Seu nome se tornou sinônimo de fraude e abuso. Eu segui tudo do meu apartamento silencioso em Matozinhos, bebendo chá e não sentindo nada. Sofia me encontrou no terceiro dia. Eu liguei meu telefone de volta por 1 hora para verificar as mensagens, e ela havia ligado imediatamente. Onde você está? Ela exigiu. Todos estão procurando por você, a mídia, advogados, o escritório de Vasco, todos. Eu estou segura, eu disse a ela. Isso é tudo que você precisa saber agora. Bea, o que você fez? Ela pausou. Eu vi a evidência. Todos nós vimos. Tudo o que ele fez com você. Sua voz quebrou na última palavra. Eu sinto muito, ela continuou. Eu sabia que ele não era solidário, mas eu não tinha ideia de que era tão ruim. As câmeras, a fraude, o caso, Deus, como você sobreviveu a isso? Por ser mais forte do que ele pensava que eu era, eu disse simplesmente. Ela ficou quieta por um momento. Você está bem, realmente? Eu vou ficar, eu disse, e eu acreditei nisso. Nós conversamos por mais 1 hora. Ela me contou que na festa depois que eu havia saído, alguém havia pegado o tablet e visto todo o pacote de evidências. Eles o passaram por aí. Quando as pessoas começaram a sair, todos sabiam de tudo. Vasco tinha tentado fazer o controle de danos, mas era impossível. Muitas pessoas tinham visto demais. Ele parecia destruído, Sofia disse. Completamente quebrado. Eu senti um lampejo de algo, não exatamente satisfação, não exatamente vingança, algo mais frio e mais limpo. Justiça. Ele se destruiu, eu respondi. Eu apenas garanti que todos pudessem ver. Os procedimentos legais avançaram mais rápido do que eu esperava. Mariana, minha advogada, entrou em contato com o advogado de Vasco com uma proposta. Eu não apresentaria acusações criminais pela vigilância ilegal se ele concordasse com meus termos de divórcio. Meus termos eram simples. Eu queria 50% de todos os ativos conjugais, incluindo as contas escondidas que ele tentou ocultar. Eu queria que a cobertura fosse vendida e os rendimentos divididos. Eu queria pensão alimentícia generosa, calculada com base em sua renda real, não na quantia reduzida que ele planejava reivindicar. E eu queria que ele admitisse em documentos legais que se tornariam parte do registro público exatamente o que ele havia feito. Seu advogado tentou negociar, tentou argumentar, mas Mariana era cruel. Seu cliente cometeu vários crimes, ela disse em uma teleconferência que eu fui autorizada a ouvir. Ele legalmente vigiou sua esposa em ambientes íntimos. Ele cometeu fraude contra seus clientes e seu escritório. Ele tentou destruir, mental e financeiramente. Temos evidências documentadas de tudo isso. Minha cliente pode aceitar estes termos extremamente generosos que lhe permitem evitar processo criminal, ou podemos prosseguir com casos criminais e civis, caso em que ele perderá tudo de qualquer maneira e também irá para a prisão. Seu cliente tem 24 horas para decidir. Vasco aceitou os termos em 18 horas. O divórcio foi acelerado, sem contestação, sem julgamento, sem circo público, apenas documentos legais que contavam a verdade sobre o que ele havia feito e como o casamento havia terminado. Eu consegui tudo o que havia pedido. O acordo chegou a 4.700.000 euros, minha parte dos bens conjugais, mais 3 anos de pensão alimentícia. Não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça, sobre recuperar tudo o que ele tentou roubar de mim. Mas o dinheiro não doeu. A queda de Vasco continuou. A investigação da Ordem dos Advogados concluiu que ele havia violado várias regras éticas. Ele foi expulso da Ordem, não suspenso, mas permanentemente removido da prática. Seu escritório o demitiu e o processou pelo faturamento fraudulento. Os clientes que ele defraudou apresentaram seus próprios processos. A conta nas Ilhas Cayman foi descoberta pelo fisco, desencadeando uma investigação de evasão fiscal. E a traição de Inês, suas entrevistas, suas evidências, sua denúncia pública, destruíram qualquer simpatia que ele pudesse ter conquistado. Ele se tornou um conto de advertência, um aviso, um exemplo do que acontece quando a ambição azeda em crueldade. Eu assisti tudo de longe, reconstruindo minha vida peça por peça. A terapia assumiu uma nova dimensão após o divórcio. Teresa ficou chocada quando a história foi divulgada. Eu tinha sido uma de suas pacientes mais frágeis, e de repente eu havia orquestrado um dos planos de vingança mais abrangentes que ela já tinha ouvido falar.
Eu não sei se devo estar preocupada ou impressionada, ela admitiu em nossa primeira sessão depois que tudo se tornou público. Não pode ser ambos? Eu perguntei. Passamos meses desfazendo tudo, o abuso que eu havia suportado, a manipulação, a maneira como Vasco havia sistematicamente minado minha realidade enquanto se apresentava como marido solidário. Você não estava tendo ataques de pânico porque você estava quebrada, Adra, Teresa explicou. Você estava tendo-os porque seu sistema nervoso estava tentando lhe dizer que você estava em perigo. Seu corpo sabia mesmo quando sua mente consciente estava tentando negar. Essa percepção foi profunda. Minha ansiedade não tinha sido uma fraqueza. Tinha sido um sistema de alerta, eu não tinha estado louca. Eu estava respondendo racionalmente a uma situação irracional. Entender isso mudou algo fundamental em mim. Os ataques de pânico não desapareceram da noite para o dia. O trauma não funciona dessa maneira, mas eles se tornaram menos frequentes, menos severos. Aprendi a reconhecê-los como ecos de perigos passados, não ameaças presentes. Eu comecei a reconstruir meu senso de self. Eu havia me perdido no casamento lentamente, imperceptivelmente, como erosão. Eu havia me tornado menor para acomodar o ego crescente de Vasco, eu havia silenciado minhas próprias necessidades para evitar sua irritação. Eu havia me desculpado por minha existência, agora eu tinha espaço para lembrar quem eu era, quem eu tinha sido antes de Vasco e quem eu poderia me tornar depois. Eu comecei a pintar de novo. Eu amava a arte antes do casamento, tinha até vendido algumas peças em galerias locais, mas Vasco tinha descartado isso como um hobby, não uma carreira de verdade, e gradualmente eu parei. Agora eu montei um cavalete no meu pequeno apartamento e pintei tudo o que eu havia passado, imagens escuras, viscerais de câmeras e vidros quebrando e mulheres surgindo das cinzas. Uma dona de galeria viu meu trabalho em uma exposição coletiva e me ofereceu uma exposição individual. Essas peças são cruas, ela disse. Poderosas. As pessoas precisam vê-las. A exposição foi inaugurada 6 meses após o divórcio. Foi chamada de Vigilância e apresentava pinturas explorando temas de privacidade, violação e recuperação. Vendeu tudo. Os críticos chamaram de uma exploração visceral do abuso doméstico e da fúria feminina. Eu chamei de terapia. Um ano após a festa de aniversário, eu vi Vasco novamente. Não foi planejado. Eu estava em um café no Porto me encontrando com uma dona de galeria sobre uma nova comissão quando ele entrou. Ele parecia terrível. Os ternos caros tinham sumido, substituídos por jeans e uma camisa de botões amassada. Ele tinha perdido peso, seu cabelo estava grisalho. Ele parecia 10 anos mais velho do que da última vez que o tinha visto. Nossos olhos se encontraram através do café. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então ele caminhou até minha mesa. Beatriz e ele disse: Sua voz era. Vasco, eu respondi uniformemente. Ele ficou ali desajeitadamente, com as mãos nos bolsos. O homem confiante que havia me chamado de desgraça na frente de 57 pessoas tinha sumido. Em seu lugar estava alguém diminuído, quebrado. Posso me sentar? Ele perguntou. Eu considerei dizer não, considerei me levantar e ir embora sem dizer uma palavra, mas a curiosidade venceu. 5 minutos, eu disse. Ele se sentou pesadamente, como se a gravidade tivesse ficado mais forte para ele. Eu sinto muito, ele disse depois de um longo momento. Eu sei que não significa nada, eu sei que não muda o que eu fiz, mas eu preciso dizer. Eu sinto muito. Eu não respondi, apenas esperei. Eu fui cruel, ele continuou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu estava tão focado no que eu queria, em proteger meus ativos e minha reputação, que eu esqueci que você era uma pessoa. Eu esqueci que nós tínhamos nos amado uma vez. Nós amamos? Eu perguntei. Você realmente me amou, Vasco? Ou você apenas amou o que eu representava? Ele estremeceu. Eu não sei mais. Eu tenho passado o último ano tentando descobrir quando eu me transformei em alguém que poderia fazer essas coisas. E você descobriu? Não. Ele olhou para suas mãos. Eu destruí tudo, minha carreira, minha reputação, meu casamento. Por quê? Por Inês, que me abandonou no segundo em que as coisas ficaram difíceis, por dinheiro que eu vou passar o resto da minha vida pagando em processos. Ele riu amargamente. O problema é que você estava certa, eu fiz isso comigo mesmo. Você apenas garantiu que todos pudessem ver. Sim, eu disse simplesment. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, exaustos. Você me odeia? Eu pensei sobre a pergunta, realmente pensei sobre ela. Não, eu disse finalmente. Eu odiei por um tempo, mas o ódio gasta energia, e você não vale mais a pena. Você é apenas alguém que eu costumava conhecer, alguém que me ensinou o quão forte eu poderia ser. Ele assentiu lentamente. Eu ouvi sobre sua exposição na galeria.
As pinturas. Você viu? Não, eu não achei que eu tinha o direito. Ele fez uma pausa. Você estava me pintando nessas imagens de destruição? Eu estava pintando sobrevivência, eu corrigi. Você era apenas a coisa que eu sobrevivi. Ele absorveu aquele golpe sem estremecer. Talvez ele estivesse além de estremecer agora. Eu estou trabalhando em um consultório jurídico agora, ele disse. Ajudando pessoas que não podem pagar advogados. Não paga muito, mas é algo. Talvez em alguns anos eu possa fazer o exame da ordem de novo, tentar reconstruir. Boa sorte com isso, eu disse, levantando-me. Meus 5 minutos tinham acabado. Ele se levantou também. Beatriz, eu sei que eu não mereço perdão, mas você acha que você algum dia... Não, eu interrompi. Eu não te perdoo, Vasco. O que você fez foi imperdoável, mas eu também não preciso te perdoar para seguir em frente com minha vida. Sua trajetória de redenção não é minha responsabilidade. Ele assentiu, aceitando. Justo o suficiente. Eu peguei minha bolsa e me virei para sair. Beatriz, ele chamou atrás de mim. Pelo que vale a pena, eu fico feliz que você sobreviveu a mim. Eu olhei para trás para ele uma última vez, este homem que tinha tentado me destruir, que tinha me chamado de desgraça, que tinha secretamente gravado meus momentos mais vulneráveis e planejado usá-los contra mim. Ele parecia pequeno agora, derrotado, irrelevante. Eu também, eu disse, e saí do café na luz brilhante do outono. Estou no meu estúdio, um estúdio de verdade agora, não apenas um canto de um pequeno apartamento, colocando os toques finais em uma nova peça. Quando meu telefone toca, é Sofia. Oi, eu respondo, segurando o telefone entre meu ombro e orelha enquanto eu misturo tinta. O que foi? Apenas verificando você, garantindo que você ainda está planejando vir para o jantar no domingo. Não perderia por nada, eu digo, como estão as crianças. Nós conversamos por alguns minutos sobre sua família, seu trabalho, coisas normais. Nosso relacionamento ficou mais forte desde o divórcio. Ela me diz que sente que ela recuperou sua irmã de verdade, aquela que existia antes de Vasco. Depois que desligamos, eu dou um passo para trás para olhar para a pintura em que estou trabalhando. É diferente do meu trabalho anterior, mais leve. Ainda há escuridão nela. Eu sempre vou pintar a escuridão, é parte da minha história. Mas agora a luz rompendo, cores que sugerem esperança, resiliência, transformação. Estou chamando de ressurreição. A dona da galeria que me descobriu quer fazer outra exposição individual. Esta será sobre reconstrução, sobre a vida após o trauma, sobre a pessoa que você se torna quando você se recusa a permanecer quebrada. Meu telefone vibra com uma mensagem de texto de Carolina, minha melhor amiga. Café amanhã? Eu quero saber sobre o barista gostoso que você mencionou. Eu sorrio. Há um barista gostoso. O nome dele é Afonso, e ele é gentil e engraçado e não sabe nada sobre meu passado, exceto que eu sou uma artista que gosta de lattes com leite de aveia. Tivemos 3 encontros. Estou indo devagar, reaprendendo a confiar, mas me sinto bem. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 2 anos, aquela mulher que permaneceu no centro de sua sala de estar sendo chamada de desgraça se foi. Ela morreu naquela noite, e alguém mais forte surgiu de suas cinzas. Eu não tenho mais ataques de pânico. A ansiedade que me atormentava diminuiu para níveis gerenciáveis. Eu durmo a noite toda. Eu rio facilmente. Eu confio no meu próprio julgamento. Eu construí esta vida do nada. Dos destroços de tudo que eu tinha perdido, eu criei algo melhor. Vasco tentou me destruir e falhou. Ao tentar me quebrar, ele revelou minha capacidade de força que eu nunca soube que tinha. Às vezes eu penso sobre aquela festa de aniversário, sobre o momento em que eu entreguei a ele aquele presente e observei seu rosto mudar, sobre as 57 testemunhas que viram uma mulher quebrada se transformar em alguém que poderia destruir seu destruidor. Foi brutal. Foi implacável. Foi exatamente o que ele merecia, e me libertou. As câmeras que ele havia escondido por toda a nossa casa para documentar minha fraqueza, elas haviam sido destruídas. A filmagem apagada depois que foi apresentada como evidência nos procedimentos legais. Ninguém nunca mais veria aqueles momentos privados. O dinheiro que ele havia escondido para me impedir de fundar minha nova vida, minha arte, minha liberdade. A reputação que ele tinha tentado destruir, eu a reconstruí em algo melhor, mais forte. Eu não era apenas a ex-esposa de Vasco mais. Eu era Beatriz, artista, sobrevivente, alguém que se recusou a ser quebrada. Eu me viro para minha pintura, adicionando toques finais que fazem a luz parecer que está realmente brilhando de dentro da tela. Amanhã, verei Afonso novamente. Vamos beber café e falar sobre coisas normais, livros, música, seus estudos em arquitetura. Ele me faz rir, ele é gentil com meus limites.
Ele não precisa saber sobre Vasco ou aniversário ou a vingança, isso não é quem eu sou mais. Eu não sou definida pelo que foi feito para mim ou mesmo pelo que eu fiz em resposta. Eu sou definida pelo que eu construí depois, pela arte que eu crio, pela vida que eu reivindiquei para mim, pela força que eu encontrei quando eu mais precisei. O sol está se pondo do lado de fora das janelas do meu estúdio, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Eu fico na luz, pincel na mão, e sinto algo que eu não sinto há anos. Paz. Vasco me chamou de desgraça, tentou me pintar como quebrada além do reparo e planejou minha destruição sistemática. Eu dei a ele um presente que acabou com sua carreira, sua reputação e sua vida cuidadosamente construída. E então eu construí algo bonito das ruínas. Isso não é vingança, isso é ressurreição. Eu coloco meu pincel e limpo minhas mãos, me preparando para encontrar Carolina para nossa caminhada noturna. Quando eu tranco o estúdio, eu passo pelo espelho perto da porta e pauso. A mulher olhando de volta para mim é forte, saudável, inteira. Ela é alguém de quem eu me orgulho de ser. E isso, mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer justiça, mais do que qualquer outra coisa, esse é meu presente real para mim mesma. Eu sobrevivi. Eu prosperei. Eu me tornei mais do que qualquer um achou possível, incluindo eu. Eu sorrio para meu reflexo e saio para a noite, deixando o passado onde ele pertence, atrás de mim, reconhecido, mas não definidor, lembrado, mas não limitador. O futuro é meu agora, e vai ser extraordinário.